Nós estaremos entrando em uma nova série de mensagens chamada Não Seremos Abalados, para um tempo como esse muito oportuno, para que eu e você possa fortalecer o nosso coração no Senhor. A cada dia a gente possa estar convicto na fé, fortalecidos na esperança e no amor de Jesus para a nossa vida. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a sua casa. E eu quero trazer nessa noite, começar essa série de mensagens, a qual nós estaremos aí durante esse percurso, estudando, meditando, recebendo do Senhor, a igreja, todas as células envolvidas no que a Bíblia nos ensina sobre superação, né? Sobre esse tempo de a gente vencer as dificuldades, vencer as surpresas do caminho, da jornada. E hoje eu quero começar falando sobre desistir não pode ser uma opção. Eu quero, em nome de Jesus, estar junto. Amém. Você viu aí esse vídeo muito interessante, não sei se alguém já tinha assistido esse momento especial, Olimpíadas de 2002, esse atleta americano chamado Derek, que se prepara ali para viver o seu momento precioso em uma prova de 400 metros rasos, e ele é surpreendido no meio do caminho com um estiramento no músculo posterior da coxa. E olha que incrível, porque na mente e no coração daquele jovem, claro que o seu pai entra no meio do caminho para ajudá-lo, mas na mente do seu coração, desistir não era uma opção para a sua vida. E é sobre isso que eu quero, em nome de Jesus, podermos juntos receber do Senhor algo nessa noite. Desistir não pode ser uma opção. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7, a Bíblia diz assim: Paulo mostra seu desejo pelo progresso, pelo avanço daquela igreja, dos irmãos daquela igreja, acima de tudo, para que os irmãos perseverassem no caminho do Senhor, na chamada que o Senhor tinha para a vida deles, independente do que acontecesse ou que possivelmente poderia acontecer. Paulo nunca conheceu aquela igreja, mas Paulo escreveu de uma forma tão apropriada para aquela igreja. A Bíblia diz em Colossenses 2, versos 6 e 7, portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Uau, eu quero pensar com você sobre esses dois versículos nessa noite, no tema desistir não pode ser uma opção na minha e na sua direção. Pai, em nome de Jesus, oramos pelo Teu Espírito Santo, que nos conduza nesse momento, trazendo graça, amor, sabedoria, que não seja a voz de um homem, mas a voz do Senhor aos corações a qual Te ouvem. Que em nome de Jesus, os corações sejam tocados nessa noite com a palavra que o Senhor deseja. E assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. O que nós podemos aprender aqui com esse vídeo? E eu quero fazer pertinência à palavra de Paulo para os irmãos daquela igreja de Colossenses, e para mim e para a sua vida nessa noite. Nós encontramos aqui algo muito precioso. Paulo dizendo: assim como vocês receberam a Cristo no coração de vocês, continue a viver nele. Paulo faz um ensinamento sobre perseverança, sobre progresso, sobre superação. Para um tempo como esse é muito pertinente nós pensarmos, atrairmos ao nosso coração essas realidades. E eu quero te dizer uma frase nessa noite para que você entenda que a vitória não é chegar em primeiro, a vitória é chegar até o fim. O que nós observamos aqui nesse vídeo? Que a vitória para aquele atleta americano não era o chegar em primeiro, até porque ele não conseguiria mais, porque ele foi surpreendido no meio do caminho. Mas a vitória no seu coração estava a chegar até o fim, estava a completar a jornada, estava a completar a missão a qual ele estava proposto a fazer. Esse vídeo mostra que aquele atleta ele é surpreendido por um estiramento no meio do caminho. Algo aconteceu que não estava planejado talvez. Quanto tempo de treinamento, quanto tempo de investimento, quantos planos ele não fez para aquele dia. 4 anos de preparação para um momento, né? Não tinha, e possivelmente na sua mente não tinha planos para um estiramento. Ele não fazia o treinamento para que acontecesse o estiramento. Ele não fez o aquecimento naquele dia para que acontecesse um estiramento. Ele não projetou a sua jornada para que no meio do caminho ele fosse acometido por um incidente. Mas ele não desistiu, porque incidentes acontecem, surpresas acontecem, obstáculos surgem na nossa direção, eventos que não estamos programados para que aconteça, acontecem. Nós fomos visitados na nossa casa essa semana por algo assim, sem planejamento, sem esperar. Então, eu e você estamos, durante essa jornada, estamos
possivelmente abertos a viver momentos assim, de sermos surpreendidos por algo. E quantas vezes você não já enfrentou dificuldade nesse percurso? Quantas vezes você não já enfrentou dias sombrios, talvez? Quantas vezes a sua casa não já enfrentou algo inesperado, um tempo obscuro, dias difíceis, uma incerteza tremenda? Talvez você já foi visitado por um tempo de cansaço, de abatimento. Assim como aquele jovem naquele momento ali, aquele atleta, ele se encontrou abatido, não havia mais pódio, havia um estiramento no seu músculo, mas ele decidiu continuar. Sabe por quê? Porque para ele desistir não era uma opção. Ei, para você, se você está em Cristo, Jesus precisa construir essa verdade no meio do seu coração. Desistir não pode ser uma opção. Desistir não pode ser um plano na nossa história, na nossa vida. Não pode ser uma possibilidade entre mim e você, entre nós e Cristo. A Bíblia diz que há uma honra para quem não desiste. Hebreus 10, 38, 39. Para aqueles que perseveram, para aqueles que não retrocedem. O texto diz: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Uau! Existe sim uma honra para quem não desiste. Existe sim um prêmio para quem não fica no meio do caminho. Existe sim um prêmio maior, como a Bíblia diz, para aqueles que não retrocedem diante dos obstáculos, para aqueles que não desistem diante das dificuldades, para aqueles que são acometidos de uma surpresa, de uma notícia surpreendente, de uma tragédia, de algo que aconteça no meio do caminho, mas não desistem, perseveram, escolhe continuar, escolhe dizer para si mesmo: ei, desistir não é uma opção para a minha vida. Há uma honra maior para esses. E eu quero nessa noite que o Espírito do Senhor possa entrar no seu coração e gerar essa realidade. Eu não sei como você se encontra, talvez querendo desistir, talvez você se encontra já como desistente, talvez você foi visitado, acometido por algo inesperado, por uma notícia, um obstáculo que surgiu no caminho, e você simplesmente desistiu. Você escolheu talvez a coisa mais fácil, que era paralisar, era retroceder, mas ei, hoje o Senhor está dizendo a você: existe uma honra maior se você perseverar. Existe um prêmio que te espera após a linha de chegada. Você não pode desistir porque você não chegou ainda até o fim. Entenda isso: perseverança é permanecer de pé. Perseverança é permanecer ativo, permanecer vivendo, permanecer agindo. O texto diz: se você já recebeu Jesus, continue a viver nele. Não importa as circunstâncias, as situações, continue a viver em Jesus, nos ensinamentos que Ele te ensina. Falta de perseverança rouba a capacidade de a gente poder superar, de a gente poder se moldar às realidades presentes. Se faltar perseverança no nosso coração, vai nos faltar capacidade de superação. Se faltar perseverança no nosso coração, vai faltar capacidade de superação. Então você precisa, porque você pode estar dizendo: eu não consigo, eu não sei fazer, pastor, eu não sei passar por cima desse obstáculo, porque você está simplesmente decidindo retroceder, quando você deve decidir avançar. Persevere, persevere. As verdadeiras conquistas da nossa vida vêm por esforço. As verdadeiras conquistas que eu e você conseguimos nessa jornada, elas são atreladas a esforço da perseverança, a esforço de continuar avançando, a esforço de a gente não retroceder diante de uma dificuldade, de uma má notícia, de um obstáculo. Então você não precisa, escute uma frase que a pastora gosta muito de usar: você não precisa ser forte em todo o tempo, você só não precisa desistir. Quem disse a você que você tem que ser forte o tempo todo? Quem disse que você tem que se manter o fortão, inabalável, no sentido de não chorar, não sentir, de não se abalar diante da situação? O inabalável não é aquele que não se abala. O inabalável é aquele que permanece de pé, que não desiste, que persevera, que conquista, que supera. Então não ache algum problema de você encontrar alguém chorando perto de você, ou até você chorar,
Ou você encontrar o pastor chorando, a pastora chorando. Isso não quer dizer que nós não somos inabaláveis. Mas você nunca vai ver o pastor, a pastora paralisando, retrocedendo, porque nós temos um chamado no Senhor. E se nós já estamos em Cristo, nós precisamos continuar a viver nele. Então supere, vença. Você não precisa ser forte, você só não pode desistir. Perseverança é uma marca dos que continuam, dos que avançam. Perseverança não é uma marca dos que retrocedem. É daqueles que continuam diante dos obstáculos. No texto, Paulo revela aqui o caminho para permanecer. A palavra permanecer é a mesma palavra que dá origem à palavra constância. Quem é constante é aquele que permanece, é aquele perseverante. E aí quantas pessoas hoje não entram no sentido de abortar as coisas no meio do caminho? De desistir dos seus planos, desistir de projetos que Deus já colocou no seu coração. E preferem abortar. Quantas pessoas hoje não começam algo e no meio do caminho desistem? Quantas pessoas não abrem algo e no meio do caminho eles abortam? Ei, o Senhor não te deu um espírito de desistência. O Senhor não quer encontrar em você o retroceder. O texto de Hebreus 10 diz que ao encontrar em você o retroceder, isso não agrada o coração dele. Sabe o que agrada o coração de Deus? É ver você perseverante nele, é ver você superando os obstáculos, é ver você continuando, avançando, permanecendo, sendo constante. Você precisa dizer para você mesmo, você precisa dizer para você mesmo, para o seu coração: desistir não é uma opção para a minha vida. Então aqui no texto a gente aprende caminhos para sermos constantes. E existe um caminho em Deus que nos leva a ser constantes. Existe um caminho em Deus que nos leva a permanecer, a sermos perseverantes. E eu quero em nome de Jesus, de forma prática e aplicativa nessa noite, trazermos essas realidades para mim e para a sua vida. Esses caminhos que nós precisamos construir, precisamos aplicar na nossa vida. O primeiro deles, o que Paulo diz aqui nesse texto de Colossenses, o primeiro que ele usa, ao dizer continue a viver nele, ele fala assim: viva nele enraizados. Esse é o primeiro caminho para sermos perseverantes. Essa é a primeira aplicação prática para mim e para a sua vida, para sermos constantes, para dizermos verdadeiramente, de fato, desistir não é uma opção para a minha vida. Não importa, mas você pode dizer: mas pastor, o senhor não faz ideia do que eu vivo, o senhor não faz ideia das dificuldades que eu enfrento, o senhor não faz ideia da realidade da minha casa. Eu não faço mesmo não, mas eu conheço um Deus que é capaz de mudar todas as realidades. É um Deus do impossível, é um Deus de vitória, e é esse Deus que eu te convido a servir e a plantar no seu coração. Esse Deus nos torna perseverantes, esse Deus nos torna inabaláveis, nos faz continuar, ainda que tudo diga não. Você precisa dizer sim, ainda que as realidades presentes digam não, a voz de Deus para o seu coração diz sim. É possível sim, é possível você ir até o fim, é possível você voltar ao caminho, voltar à jornada, volte a correr, volte a fazer o que você deveria estar fazendo. E a primeira aplicação nessa noite é enraizados. Paulo diz: vivam em Cristo enraizados. Enraizados fala de profundidade. Essa palavra nos leva a um contexto de profundidade. Enraizados fala de profundidade. E aí, escute, a minha permanência fala da minha resistência. Você permanece naquilo que você consegue resistir. Você nunca será constante naquilo que você não é profundo. Então você precisa aprofundar, enraizar o seu coração na palavra do Senhor, a sua vida em Cristo, a sua casa na presença do céu, na presença do reino de Deus. Porque você e eu não seremos constantes naquilo que nós não somos profundos. Precisamos mais que um lugar na igreja. Precisamos mais do que um banco na igreja. Precisamos mais do que uma cadeira na igreja para sentarmos. Nós precisamos criar raízes.
Nós precisamos criar raízes na nossa vida com Cristo. Precisamos criar raízes na nossa vida com a igreja. Precisamos criar raízes na nossa vida com o reino de Deus. Sair da superfície e entrar nas profundidades da palavra do Senhor. Nós precisamos ser como aquele homem do Salmo capítulo 1. Um homem bem-aventurado que não dá ouvidos à voz dos incrédulos, mas antes o seu prazer está em aprofundar o seu coração na lei do Senhor, na palavra de Deus. E a Bíblia diz que esses que aprofundam, eles são como árvores plantadas junto às correntes de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, as suas folhas não murcham. Está falando de alguém que é constante. Está falando de alguém que é perseverante. Está falando de alguém que desistir não é uma opção para a sua vida. Alguém que tem raízes profundas. Alguém que as raízes são alimentadas por corrente de águas. Não por uma água parada, mas uma água que se movimenta. Não por uma mar água, não por uma mágoa, mas por uma água viva que renova o nosso coração e a nossa alma. Para continuarmos perseverantes. A melhor coisa é o que você diz ao seu coração, é o que você diz a você mesmo. Muitos podem falar mal, bem, muitos podem dar notícias ruins e boas a você, mas o que fará você permanecer, continuar constante, é o que você diz para você mesmo. Porque se você ficar o tempo todo dizendo para você: eu não consigo, eu sou frágil demais, eu não aguento tanta dor, eu não consigo passar por cima desse obstáculo, isso se tornará uma realidade para a sua vida. Mas se você fizer da palavra de Deus a sua palavra para o teu coração, você será como esse homem do Salmo 1, no capítulo, verso 3, que tem raízes profundas, é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo e as suas folhas jamais murcham. Então, em nome de Jesus, tome atitude nessa noite. Aplique isso na sua vida, enraize a sua história, crie raízes no reino de Deus, crie raízes na igreja que você está. Ei, se você está sem igreja, você não pode estar por aí desigrejado. Procura uma igreja para você estar, vem fazer parte dessa igreja aqui, família que ama, tem um lugar para você. Mas eu sou de longe, pastor. Não existe distância quando nós estamos em Cristo. Vem para cá, há um lugar onde você deve criar raízes. Não é um banco para você sentar, mas é um lugar para você se enraizar. Então entenda isso, quando a Bíblia diz desse homem que as suas raízes estão nas águas correntes, está falando que o seu interior é alimentado por uma água viva. Porque a voz interior sempre será maior do que as vozes de fora. A voz que queima aí dentro de você sempre será maior do que as vozes externas. Lembra de Davi? Davi tinha uma voz que queimava no seu coração, que era maior do que as vozes exteriores, que diziam que ele não era capaz, que dizia que ele era um menino mimado, que ele não tinha qualidades nenhuma para ser rei. Sabe qual foi talvez o maior inimigo que Davi venceu? Que a gente pode dizer, mas Davi matou um leão, matou um urso, matou Golias, mas Davi venceu o pior inimigo talvez, que era a voz que vinha do seu irmão mais velho, Eliabe, que dizia que ele não iria conseguir, que ele era um menino, que ele deveria estar em casa cuidando das poucas ovelhas do seu pai. Ei, a voz que está aí dentro de você precisa ser maior do que a voz que está fora. As notícias que vêm de fora. Há uma boa notícia que tem que queimar dentro de você, no seu coração, que te fará ser permanente, que te fará criar raízes, que te fará ser alguém resistente às dificuldades, alguém que é constante. Enraiza a sua vida. O decidir é seu, mas o ajudar é de Deus. O decidir é seu, mas o ajudar é de Deus. Se você decidir hoje enraizar a sua vida, acreditar na palavra de Deus, acreditar na voz que está dentro de você, mais do que as vozes que estão fora, você conseguirá avançar. Você vai ser alguém permanente, alguém perseverante, alguém de conquistas incríveis nessa geração. Se Deus já falou, Ele sustenta, Ele guia você, Ele vai prover.
O decidir é seu, mas o ajudar é de Deus. Segunda aplicação nessa noite, que Paulo diz nesse texto, depois de ele dizer enraizados nele, ele diz edificados em Cristo. Então, segunda aplicação é edificados. Sabe o que nos faz ser alguém? Alguém perseverante é alguém que é edificado. O que nos faz ser alguém em que a gente diz verdadeiramente desistir não é uma opção na minha vida, é alguém edificado. Porque diante de alguns acontecimentos que não são fáceis de fato, eu vi a minha casa viver um tempo difícil. Eu vi a casa da pastora com seu pai e as suas irmãs viver um tempo difícil. Perder a genitora, perder aquela que era auxiliadora em todos os sentidos na casa, não foi fácil. Mas sabe o que faz a gente continuar? É a nossa edificação, é sermos edificados. Edificados fala de fundamentos. A minha permanência fala da minha força interna. Fundamentos é a parte que a gente não vê de uma casa, de um prédio. Fundamentos é a parte invisível da coisa. E aí o seu fundamento será a sua maior força para os tempos difíceis, para as tempestades que vão surgir na sua direção. Eu não estou aqui profetizando algo ruim para você. Eu estou aqui alertando o teu coração. Eu estou te preparando para você perseverar e você não desistir. Para você ser alguém inabalável. Você precisa edificar sua vida sobre o fundamento certo. Fundamento fala da sua força maior. A força maior para você enfrentar as adversidades exteriores. Lembra quando Jesus ensinou sobre os dois fundamentos em Mateus 7? Ele fala de alguém imprudente e alguém sábio. Alguém sábio é aquele que ouve e pratica a palavra. É aquele que ouve e fundamenta a sua vida sobre a palavra. Esse constrói a sua casa sobre a rocha, ou seja, sobre o fundamento certo. O outro que não dá ouvidos, não pratica, é como um imprudente, constrói a sua casa sobre a areia. Perceba que as duas casas foram construídas. E em momento nenhum Jesus fala sobre a beleza da casa exterior. Em momento nenhum Jesus diz assim: aquele que ouve a palavra e pratica, constrói uma casa linda, uma casa de uma fachada linda, com os móveis lindos, com uns quartos lindos, bem dividida. Não, Jesus não fala do exterior, Jesus fala daquilo que não se vê. Jesus fala de algo que está oculto, que está profundo. Jesus fala do interior da casa. Jesus fala do fundamento. Jesus fala sobre a má construção em cima de um fundamento errado. E a fé, ela é o nosso melhor e maior fundamento. Se estamos em Cristo, nós não somos daqueles que creem em algo passageiro, mas naqueles que creem em algo eterno. Olha o que diz o texto em 2 Coríntios capítulo 4. Olha o que Paulo diz nesse texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 4, versos 16 e 18. Deixa eu ler com você aqui esse texto. Diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Uau! Paulo está falando sobre realidades profundas e que nos edifica na fé em Jesus, que não são coisas passageiras, que não são coisas desse mundo, mas são coisas eternas. Então escute, você não precisa desistir porque foi surpreendido por algo inesperado. Se você está edificado, você se torna alguém inabalável diante dos acontecimentos. Ainda que esteja pressionado a desistir, continuar quando está bem é fácil. Mas continuar quando parece não ter mais opção, isso é divino. Continuar quando tudo vai bem, quando tudo está dando certo, isso é humano, isso é fácil. Continuar quando as coisas saem do controle, quando o inesperado acontece, isso é divino.
Por isso que a sua edificação, a edificação da sua vida, da sua casa, não pode ser sobre areia, não pode ser sobre coisas humanas, não pode ser sobre esse mundo, porque você não vai aguentar as tempestades, não vai resistir aos ventos fortes. Paulo, mais do que ninguém, pode falar palavras assim. Paulo enfrentou uma grande tempestade no meio de uma viagem que ele estava fazendo para Roma. E nada estava planejado para que isso acontecesse. Eles foram surpreendidos. O inesperado aconteceu. Mas mesmo diante do inesperado, eles não ficaram desanimados. Porque se você é edificado em Cristo, mesmo inesperado acontecendo, você não fica desanimado. Você pode estar abatido sim, você pode chorar sim, mas o seu ânimo está lá dentro de você, que faz você dizer: o desistir não é uma opção para mim. Eu ainda não cheguei no fim, eu vou continuar, eu vou permanecer, ainda que esteja pressionado a desistir, ainda que as vozes venham te dizer para desistir, ainda que o mundo diga a você para desistir, mas há uma voz que diz a você: continue firme, continue filho, continue. Há uma honra maior para aqueles que não desistem. Não retroceda, continue a avançar. Nunca será sobre a dúvida que gera ânimo dobre, mas sobre a fé que gera esperança no nosso coração. Não desanime. O desânimo gera ações negativas, o ânimo gera ações positivas. Então escolha edificar a sua vida, escolha fundamentar a sua história na palavra, escolha fundamentar a sua vida na fé em Jesus. E eu te convido nessa noite a você ser alguém que não retrocede. Alguém que Paulo está dizendo aqui para aqueles irmãos lá na igreja de Colosso: continue a viver em Cristo, continue a perseverar, continue a avançar, continue a se tornar alguém que não desiste, constante. Ele diz: para isso vocês precisam estar enraizados, para isso vocês precisam estar edificados, e por último, para isso vocês precisam estar firmados. Enquanto o enraizar nos ajuda a combater as palavras negativas exteriores, o edificar nos ajuda a combater as ações negativas, o firmar, que é conhecer, nos ajuda a combater sentimentos negativos, porque firmados fala do nível de conhecimento. A minha permanência fala da minha convicção. O quanto eu estou firmado é o quanto eu sou convicto da vida de Jesus na minha vida, da palavra de Deus para mim, para a minha casa, das promessas do Senhor para a minha vida. O quanto eu e você estamos convictos das verdades que essa palavra fala. Essa semana passada um pastor tão jovem veio falar que nem tudo que está nessa palavra é verdade. Ah, meu irmão, em nome de Jesus, eu acredito na Bíblia de capa a capa. Eu acredito em todas as palavras que a Bíblia registra como a voz de Deus para a minha e para a sua vida, para essa geração. A Bíblia é toda inspirada pelo Senhor. Então nós precisamos estar convictos da verdade que essa palavra diz. E ali ficarmos firmes, firmados. Aquilo que não se conhece não nos fortalece. Aquilo que nós não conhecemos não gera força, não gera convicção na nossa vida. Sabe por que talvez você não seja alguém firmado? Porque você precisa ainda mais dessa palavra. Talvez você precisa conhecer mais sobre essa palavra, sobre Jesus. Porque aquilo que eu não conheço não me fortalece. Missão da nossa vida do conhecimento que nos liberta, do conhecimento que nos transforma, do conhecimento que nos torna firmes, que nos faz dizer: desistir não é uma opção para a minha vida,
Ignorantes não se tornam constantes. E a razão de muitos estarem desistindo nesse tempo. Mas que hoje você diga para você mesmo: desistir não é uma opção para a minha vida. Eu preciso continuar firme. Quanto mais conhecemos ao Senhor, mais firmados estaremos no Senhor. Oséias 3,6 diz: conheçam e prossigam em conhecer ao Senhor. Porque quanto mais conhecemos ao Senhor, mais firmados estaremos no Senhor. Escute, Paulo, quando escreve essa palavra, 2 Timóteo capítulo 1, verso 12: porque sei em quem eu tenho crido, e eu estou bem certo de que Ele é poderoso para fazer. Uau! Paulo, quando escreve essa palavra, Paulo está preso em Roma, nos seus últimos dias de vida. Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo assim: ei, Timóteo, eu sei a quem eu tenho crido, em quem eu tenho crido. Paulo está dizendo: você está vendo a minha vida? Eu cheguei até aqui, eu vou ser morto daqui a alguns dias, mas eu estou firmado em Cristo, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu conheço a Jesus, eu conheço a sua palavra. Ei, meu irmão, em nome de Jesus, você não precisa conhecer de coach, você não precisa conhecer de ajuda, a autoajuda, você não precisa conhecer de livros de didática, 10 passos para o sucesso. Você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa conhecer sobre Jesus. Nós estamos na era do coach, na era da autoajuda. É os 10 passos para você ficar rico, 10 passos para você ser bem sucedido, 10 passos para o seu casamento dar certo. Ei, você quer ser bem sucedido? Quer que o teu casamento dê certo? Quer que a sua família seja próspera, feliz e perseverante? Se firme em conhecer Jesus. Você não precisa mais de nada. Conheça Jesus, mergulhe em Jesus, ame Jesus, seja apaixonado por Jesus. Gaste tempo com Ele, invista em ouvir a voz dEle, em sentir a batida do coração dEle, entregue a sua vida a Jesus e tudo isso já basta para você. Eu fico impressionado quantas pessoas hoje não poderiam estar assistindo aqui, mas preferem estar assistindo live de coach, live de não sei quem, preferem estar assistindo coisas que alimentam a sua alma e não o seu espírito. Ah, meu irmão, é por isso que o desânimo bate no seu coração. É por isso que você ainda continua pensando em desistir. É por isso que um estiramento na sua coxa talvez faça você abandonar a prova. Uau, olha para aquele atleta americano, que inspiração para mim, para a sua vida. Impossibilitado de correr, mas de saltar não. Uau. Paulo diz assim: está preso em Roma, podem calar a minha boca, mas não vão calar a palavra de Deus jamais. O evangelho não fica preso. Uau! Paulo escreve a Timóteo: ei, entenda, sabe o que mantém firme? O que mantém a minha vida convicta? É que eu sei a quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para fazer. Últimos dias de vida, mais firme em Jesus. Mesmo preso, constante. Mesmo impossibilitado, mas continua perseverante. Constância é convicção que resiste à provação. A constância é uma convicção interior, baseada pelo nível de que eu conheço, que me faz resistir às provações diante de mim. A parábola do semeador que Jesus conta sobre 4 corações. Uau, que incrível! 4 corações, 3 desistem. Para que você preste atenção nisso, porque é incrível e é impactante. De 4, 3 desistem.
Parece assustador esse número, mas é uma realidade que Jesus está nos ensinando nessa noite. Você não pode estar no meio desses três. Você precisa ser aquele em que a semente cai em boa terra, que ela cria raízes, que ela se edifica e que ela se torna firme. E essa semente vai dar frutos, e frutos que permanecem, frutos que não retrocedem, frutos que não abandonam. Você não é alguém que desiste na hora da provação. Nunca diga isso para você mesmo. Você tem que dizer: ei, desistir não é uma opção para a minha vida. Eu não tenho um plano A, eu não tenho um plano B, plano C, plano D. Eu só tenho um plano para a minha vida, que é o plano de Jesus. É o único plano, é o plano A e ponto. Não há plano B, plano C, não há opção para você. Então descarte a possibilidade de desistir. Em nome de Jesus. O firmado nos ajuda a combater sentimentos negativos. Não pode ser sobre a emoção para o momento. Escute, porque alguns acontecimentos mexem com nossas emoções, nos deixam aflitos, nos deixam perturbados, como nesses dias a minha casa viveu. Mexe com as nossas emoções, mas não pode ser sobre a nossa emoção para o momento. Precisa ser sobre a nossa convicção para toda uma jornada. Naquele momento do vídeo você viu o atleta se baixar, chorar de dor, mas logo ele mesmo disse para o seu coração: desistir não é uma opção para mim. Não é sobre a emoção do momento, mas é sobre a convicção da jornada. Eu tenho mais 200 metros pela frente, eu só estou na metade do caminho, eu não cheguei até o fim. Há uma honra maior para quem cruza a linha de chegada. Você não pode desistir porque você ainda não chegou lá. Olha para a cruz. Na cruz nós cancelamos todas as opções de desistir. Na cruz não há opção de desistir. Na cruz só há um plano da salvação para mim e para você. E Paulo diz: desenvolva a vossa salvação. Ou seja, olha para Jesus, continua firme. Se você já está nele, continue a viver nele, edificado, enraizado e firmados no Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Se torne alguém inabalável nessa geração. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, não tenha medo. Nem fique apavorado por causa das situações. Pois o Senhor, o seu Deus, Ele está com você. Ele não te deixará e jamais se abandonará. A figura daquele pai que entra no meio da corrida é a figura de Deus na minha, na sua direção. Que ainda que a gente esteja ferido, abatido, a gente esteja desanimado, o pai se aproxima e diz assim: filho, eu estou com você, nós vamos até o fim. Você não pode desistir no meio do caminho. Vamos cruzar a linha de chegada sim. Persevere, fique firme. Em nome de Jesus, eu quero terminar com uma história que dizia a lenda: havia um rei em um reinado, e esse rei ele era extremamente amoroso e amava ensinar aos seus súditos, e queria muito ensinar sobre perseverança, queria muito ensinar que a preguiça, o preço da preguiça é a decepção na nossa vida. Quantas pessoas não andam decepcionadas simplesmente porque são preguiçosas para perseverar, para superar, para vencer o obstáculo. E aquele rei naquele dia, ele disse assim: eu quero ensinar. Ele pegou a estrada principal daquela região, colocou uma pedra no meio do caminho, se escondeu para ficar observando. E aí ele vê que vinha na estrada vinha um fazendeiro, e ele observou qual seria a reação desse homem. E o fazendeiro vem e se encontra com a pedra, e ele vem trazendo os seus animais, trazendo algo da sua colheita, e ele olha para aquela pedra e ele começa a xingar, ele começa a falar mal das pessoas. É um absurdo, a pessoa deixa uma pedra dessa no meio do caminho, atrapalhando a minha vida. Como é que alguém pode fazer isso? Alguém que não pensa no outro.
Mas sabe o que aquele homem faz? Ele simplesmente desvia da pedra e segue o seu caminho. E aí vem uma segunda pessoa, um jovem soldado, e vem caminhando. Ele vem tão intertido com as redes sociais que não observa a pedra e tropeça na pedra, se machuca todo, se fere. E a sua fala é uma fala de reclamação. É um absurdo. Como é que alguém que não pensa nas pessoas deixa uma pedra dessa no meio do caminho? Olha o que aconteceu comigo. Eu tropecei, me feri todo. Mas ele não tem coragem de tirar a pedra e segue o seu caminho. E aí vem uma terceira e última pessoa, que é um trabalhador, depois de um dia todo de trabalho. E ele para e vê aquela pedra no meio do caminho. E com muito esforço, ele sozinho vai tirar a pedra, vai empurrar a pedra do caminho, porque ele estava dizendo: alguém pode passar aqui e tropeçar, alguém pode vir aqui com a sua carroça, isso vai atrapalhar, então eu quero tirar essa pedra para não atrapalhar a vida de ninguém. Uau! E aí, moral da história, o rei diz: nós encontramos obstáculos no caminho, fardos no caminho. Uns escolhem reclamar e nada mudar, outros escolhem retirar, desobstruir e continuar a sua caminhada. Eu não sei onde você talvez se encontre nessa noite. Se você é daqueles que apenas tem se levantado para reclamar das situações da vida, das coisas inesperadas que acontecem na sua direção, das notícias ruins que a sua casa é visitada, dos dias difíceis que nós estamos vivendo juntos. Eu não sei se você é daqueles que só tem reclamado, mas nada feito. Ei, em nome de Jesus, a decepção é o preço da preguiça. Você tem tudo para ser bem-sucedido em Jesus. Você tem tudo para superar os obstáculos. Você tem tudo para arrancar os obstáculos do caminho, para que você flua, a sua geração que vem após você venha fluir também. Então nessa noite, decida enraizar a sua vida, decida edificar a sua história, decida firmar a sua casa, em nome de Jesus. Nessa adoração, eu quero convidar a você a mover o seu coração para Jesus. Desistir não é uma opção para a sua vida. Eu queria que você repetisse isso para você mesmo. Desistir não é uma opção para mim. Desistir não é uma opção para mim. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para fazer. Eu sei que Ele me torna forte e corajoso. Eu sei que nele eu não tenho medo. Eu sei que nele eu não posso viver apavorado por causa alguma, pois Ele está comigo. Ele está comigo. Ele está com você, em nome de Jesus. Ele não te abandona, nem um minuto sequer Ele esquece de você. Ele está com você, Ele decidiu te amar, Ele decidiu abrir o caminho para você. Então, em nome de Jesus, se levante nessa noite como alguém perseverante, alguém ousado, alguém constante, alguém que não vai desistir, alguém que vai até o fim da jornada, porque do outro lado da linha de chegada há uma honra maior te esperando. Em nome de Jesus.